Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre a mudança do uniforme da Polícia da República de Moçambique, ato que aconteceu quando, portanto, da graduação de mais um contingente, portanto, de agentes da polícia, que de facto a cerimónia foi dirigida pelo Presidente da República em Matalana. E também vamos analisar um assunto socialmente recorrente aqui, e que despertou de facto muita atenção durante esta semana, que tem que ver com esta tendência ou prática, em algum momento reiterada, em que algumas famílias têm obrigado as outras a ter que lobular, portanto, mulheres que já perderam vida, alegando que quando estas se juntaram, portanto, numa situação de união de fatos, o marido, neste caso concreto, não teria atempadamente formalizado, portanto, esta união. Vamos olhar este assunto também de várias vertentes e vamos contar aqui com a presença de Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Meleg e Miguel Mabote, a quem desde já agradeço pela disponibilidade, e particularmente a Gundana, que se ausentou por alguns dias por conta de trabalhos políticos. Queremos desejar boas-vindas. E já assim, Gundana, como é que olha para a mudança tanto do uniforme da Polícia da República de Moçambique? É um bom passo ou é um dos passos entre vários que devem ser dados para melhorar a qualidade da prestação dos serviços da Polícia da República de Moçambique, tendo em vista, portanto, a garantia do bem-estar social, que é de segurança? Muito obrigado. Antes, porém, deixa-me dizer obrigado a Deus pela vida e proteção. Saudar a todos que nos acompanham lá de casa, a si e aos fazedores do programa, aos colegas aqui do painel. De facto, eu não estive cá na outra semana e quase 2 semanas que andei um pouco ausente, por motivos de facto que tem nada a ver com o discurso político do nosso país e em especial do partido do qual sou filiado, a RNAM. Estávamos na Gorongosa, como todo mundo sabe, no Conselho Nacional, que traçou o caminho para a realização do Congresso, o 6º Congresso. Aliás, é o 6º Conselho Nacional Ordinário, que marca o 6º Congresso Ordinário da RNAM, sabendo que em 2014 não foi possível realizar o Congresso porque o presidente da RNAM estava em Gorongosa e fez apenas uma conferência nacional e que o legitimou como candidato. Estaríamos já a caminhar para o 7º Congresso e vai-se fazer, de facto, o 6º no dia 15, assim que é, 15, 16, 17 de janeiro. É um pouco tempo e é muito trabalho a ser feito, mas porque o tempo não perdoa e é o único recurso não renovável, é preciso correr atrás e que, de facto, a RNAM precisa de ter o seu líder até lá, do qual espera-se que o gabinete já criado possa receber as candidaturas e que aqueles que reunirem os requisitos traçados possam já começar a fazer campanha, apesar de alguns que já vinham demonstrando e manifestando este desejo de fazer parte. Mas acreditamos que vai correr tudo bem e esse conselho também correu na medida do possível. Estiveram convidados as famílias de Acama e a família André Matsangaís, que estiveram lá para testemunhar aquilo que foi a obra dos seus próprios filhos. Quanto à questão que me coloca, de facto, eu cheguei hoje a Maputo muito cedo, às 6h45, estava cá a chegar, mas quero acreditar que a questão da mudança de uniforme da polícia, primeiro é que aquele uniforme já tinha sido, ao longo do tempo, muito pejulado pelas pessoas, já não olhavam para o polícia, olhavam para o uniforme, bastando trajar-se daquele uniforme, como bem se dizia, entre aspas, cinzentinho, já parecia não valorizar-se o polícia, o filho nosso que está aí para nos proteger. Mas não é, para mim, a questão de uniforme que muda o elemento, mas também pode ser o uniforme um motivador para a pessoa poder honrar a farda que usa. Mas o comportamento do indivíduo está nele, reside nele,
É claro que mudamos de atitude de acordo também com o lugar em que nos encontramos. Temos falado muitas vezes por causa do lixo. O moçambicano, quando sai daqui, entra a África do Sul, já não faz o mesmo que faz aqui, porque reconhece que as regras de jogo daquele lugar não são aquelas. Esperamos, sim, que este uniforme, que tenha custado um bom dinheiro por aquilo que já percebi, um bom dinheiro mesmo, possa trazer uma imagem diferente e que possa incutir no policial aspecto de melhor servir à nação. Eu, quando cheguei a Gorongosa, quase a Nhamajiwa, há um terceiro último controle que eles têm, depois da vila, são 3 controles, que somos barrados, onde já falei uma vez. Aparecemos um polícia lá, bêbado, chega, bate na janela e diz: desce. Descer para quê? Diz: desce, estou a trabalhar, estou a dizer desce. Começou assim um pequeno bate-boca e eu lhe disse que não descia, ele tinha que me dizer o que queria. Eu exigi falar com o seu comandante, chefe das operações lá, e foram buscar, ele veio. Perguntei: por que é que tu colocas um elemento como ele a trabalhar numa hora desta, no estado de embriaguez, trajado da farda? Ele também disse que não sabia que ele estava aqui porque não é a pessoa escalada. Significa que o comportamento do indivíduo pode não ter nada a ver com fardamento. Ok. Eu espero que ajude, de certa forma, a polícia a melhorar. Ok. Julião Ronaldo, como é que olha para esta grande mudança que está a ser implementada e que, segundo, portanto, alguns entendedores, este é o primeiro de vários passos que se pretende que sejam concretizados, portanto, para a melhoria da prestação dos serviços da nossa polícia? Boa noite. Antes de mais, permitam-me comentar aos colegas, e assim Martinho, e um cumprimento especial sempre vai para o nosso telespectador do programa Resenha Semanal. Antes de responder de forma direta a questão que me coloca, permitam-me que possa fazer uma chamada de destaque de factos que aconteceram esta semana, que julgo que vale a pena partilhar. Refiro-me a 2 aspectos, vou falar de uma forma muito sucinta. A visita, a presença do chefe do Estado que está a efetuar a província de Niassa, onde, entre outras ações, inaugurou-se a estrada Lixinga-Litundi, 67 km, uma estrada de capital importância para aquilo que pretende seja o triângulo da Zona Norte, que é Coamba-Lixinga, Lixinga-Balama, Cabo Delegado. Para além dessas 67 km que me refiro, o chefe do Estado também inaugurou 5 pontos dentro deste troço, que é fundamental para a economia da região norte e do país no geral. E também é um recado muito forte naquilo que é o plano quinquenal do governo, a ação governativa do presidente Nyusi em relação à província do Niassa, que era tida como uma província esquecida, criando infraestruturas bastante para o desenvolvimento e o crescimento daquela província e da região em particular. A outra questão que também merece o meu destaque e também estou de partilhar é a aprovação, nesta semana que termina hoje, pela Assembleia da República, do Plano Econômico e Social e da Lei do Orçamento do Estado. 2 instrumentos fundamentais para o funcionamento e crescimento do país. Como sempre, e para não variar, foi aprovada pela bancada maioritária da Frelimo, com oposição da oposição, que é contra o crescimento e desenvolvimento do país. Estes 2 instrumentos também é necessário que se refira que é o último dos 4 programas que prefazem o plano quinquenal, o plano quinquenal do governo, ou o programa quinquenal do governo 2015-2019, e a sua materialização será feita através do plano econômico e social e o orçamento do Estado. E com a vantagem de este 4º orçamento do Estado e o plano econômico e social ser também o 4º em que o Estado moçambicano, o governo de Moçambique, o faz sem a participação dos
tradicionais parceiros programáticos de Moçambique, dito de outra forma, doadores. Aparentemente, essa repetição que eu faço de forma recorrente nos programas pode parecer que não tem muita importância, mas tem que ter importância. Por quê? Porque desde que o Estado moçambicano foi instituído em 75, os vários programas de desenvolvimento, de crescimento, o plano econômico, social, orçamento, sempre tiveram participação de nossos tradicionais parceiros. O consulado do presidente Filipe Nyusi, em 2015, que inicia, em 2016, com a quebra do ajuda dos tradicionais parceiros, Moçambique inaugura um novo estágio, em que começa a fazer o plano econômico social com base nos rendimentos que se resultam da coleta interna. Aparentemente isso até pode ser marginal para as pessoas, não é? Porque é um estágio que se pretende seja um estágio duradouro e de doravante seja a base dos orçamentos e dos planos econômicos e sociais que o país deve ter. Não estamos aqui a tentar desprezar ou a menosprezar aquilo que são as ajudas externas que nós recebemos e gostaríamos de voltar a receber. Mas é preciso frisar que o país tem que começar a criar condições para, de per si, caminhar pelos seus próprios pés. E com este plano, nós temos condições de dizer que, doravante, que o Estado está em condições de começar a fazer o seu plano econômico e social através daquilo que é o produto do seu rendimento interno, ou receitas que são colhidas dos impostos que o Estado prevê. E só para ter uma ideia, neste orçamento do Estado de 2019, recentemente aprovado, a despesa pública está avaliada em 340 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares, dos quais 249 bilhões de dólares o Estado consegue ter internamente, corresponde mais ou menos a 80-85% do orçamento do Estado. Isso é muito positivo. E num momento particular em que o Estado moçambicano há 4 anos não recebe ajudas e um país instável, associado à crise internacional e associado também à crise que resultou, de certo modo, pelo bloqueio internacional que o país hoje vive. E é por isso que vale a pena sublinhar esses momentos, são momentos ímpares para aquilo que se pretende, e espero que o próximo governo que sair em 2019 também siga este caminho, sem, contudo, desprezar as ajudas que nós tivemos. Em relação ao tema que nos coloca, que é do novo fardamento da polícia de Moçambique, diria que era sem hora, e em função daquilo que o colega Gondwana referia-se aqui, é que a polícia, o fardamento que a polícia envergava até terça-feira desta semana, vulgarmente conhecido por cinzentinho, já estava catalogada a questão da extorsão, da corrupção, e havia necessidade de mudar de paradigma. E essa mudança não só muda com o fardamento, obviamente. Agora, pode ser um ponto de partida. E se calhar até a simbologia que teve do lançamento do próprio fardamento azul, claro, que é o novo fardamento da Polícia de Moçambique, com todos os distintivos e elementos que lá vão aparecer, acontece no dia em que o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança fazia a graduação de mais de 2 mil polícias que vão para preencher o vazio que o Estado tem. E espero que essa informação, esses polícias que forem às esquadras, já levem consigo novos elementos necessários que a polícia que vem tendo, nos últimos anos, foi corroído, a questão da extorsão e da corrupção, que é a questão da dignidade e da confiança que devem transmitir em relação ao povo, que é o seu último destinatário. E espero que, com o novo fardamento, e, acima de tudo, com a mudança de comportamento que é necessário na Polícia de Moçambique, não estamos a dizer que não faz o seu trabalho, faz, mas há elementos que, de certo modo, acabam manchando a sua performance, elementos intrusos dentro do processo. Espero que, com essa nova mudança, com esse novo paradigma, também os métodos de seleção, os métodos de controle, de fiscalização da ação da polícia, sejam mais consentâneos com aquilo que são os anseios da população moçambicana.
Muito bem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos no próximo bloco para dar também palavra a Domingos, aliás, a Renato Mueleg e também Miguel Mabote para tecerem os seus comentários ainda em relação a este primeiro tema. Não sai daí, até já. Muito bem, retomamos então a resenha semanal. Sou Miguel Mabote. Qual é a leitura que faz em relação à mudança do uniforme da Polícia da República de Moçambique? Ok. Eu primeiro, como sempre, agradecer ao El Shaddai pela vida e pela saúde. Não é? E sobre o novo uniforme da polícia, uniforme é roupa, não é? Uma roupa nova que a polícia vai passar a usar. Nova cor também, né? Agora, é só ver qual é o impacto de roupa nova para um indivíduo quando usa. Antes de entrar na própria atuação da polícia, né? Do polícia. Sempre nós, quando usamos roupa nova, até temos tendência de mudar a forma de andar, não é? Isso é algo característico de qualquer indivíduo, seja criança, jovem, adulto, velho. Sempre que nós usamos roupa nova, estamos dentro de uma roupa nova, temos aquela tendência de que somos os melhores e mudamos a maneira de andar, então sempre posicionamos-nos bem. Então, isso tem o seu impacto que tem, do ponto de vista psicológico. E espero que seja isso. Por exemplo, eu, comparando, por exemplo, com a Polícia de Trânsito, não é? Tempo houve que, apesar de não ter feito essa mudança das cores do uniforme, mas acho que houve um aperfeiçoamento da própria apresentação do Polícia de Trânsito. Quer dizer, hoje, quando deparamos com o Polícia de Trânsito, sentimos a presença dele, de que ele está presente porque está devidamente uniformizado, não é? Já não é como antes, só andava com apito, etc. Mas agora sentimos, não, ele está presente, é um polícia. Agora, a atuação é outra coisa. Agora, espero também que esta mudança do cinzentinho para o azul seja mesmo esta cor de azul, é uma cor que se respeita porque carrega consigo a cor do céu, não é? Então, devia ser um uniforme respeitado e dignificado. O polícia tem dois lados, duas vertentes. Tem aquele polícia que é o próprio polícia no seu trabalho, mas tem aquele polícia que o cidadão olha como polícia. Não sei se está a perceber. E responsabiliza esse cidadão. Então, para mim, pode trazer um impacto positivo essa mudança do uniforme. Não podemos mesquinhar isso, dizer que não, a roupa só não muda. Claro, não muda, mas para mim pode mudar em determinados aspectos. Nós estamos a aproximar agora a quadra festiva. Antigamente, nossos tempos de criança, é a altura que os nossos pais nos compravam roupa nova. Não é agora que sempre podemos andar de roupa nova, mas naquela altura, era esta altura do ano em que sabíamos que o papai vai me comprar nova roupa. Então, quando nós usássemos aquela roupa, não é? Era motivo de orgulho, entre amigos e tal. Demonstração. Sem com isso querer dizer que se mudou o uniforme por causa do fim do ano. Não. Foi o tempo mesmo. Foi o tempo. Não quero especular. Foi o tempo mesmo, no fim do ano. Senão, cada fim do ano deve mudar, né? Mas estou a estabelecer um paralelismo no sentido de vermos a importância também da roupa. Exato. Agora, o que eu acho aqui, sob o ponto de vista do impacto psicológico, moral, acho que alguma coisa tem que se fazer em relação ao cinzentinho, não é? Cinzentinho, porque o que está a acontecer agora, há um paradigma que nós precisamos de mudar. É que
no recrutamento para a instrução policial, para o centro de instrução, o que se faz muitas vezes, o aspecto vocação, bom, já está posto de lado, não vale a pena discutirmos isso, porque em todos os setores já não existe, seja na saúde, seja na educação, o aspecto de vocação já está deitado abaixo. As pessoas agora procuram como tipo emprego, não é? Porque agora não há opções agora. O nosso mercado não oferece alternativas. Mas ok, rapidamente, o que é que acha que devia acontecer no processo de recrutamento? Bom, o que devia acontecer, para mim, é assim, sem descurar a parte de inclusão, não é? Exato. Mas para ingressar, bom, polícia, tinha que se ver a própria altura. Não estou contra os magrinhos, não estou contra os baixinhos, não sei, está a ver? Mas é necessário que um polícia, quando aborda um cidadão, ele olha o cidadão taco a taco. Exato. Não seja o polícia a olhar para cima, para quando quer olhar um cidadão. Porque o cidadão é mais alto, ele olha para cima. Então, o cidadão até olha para aqui no centro da cabeça do polícia. Isso não pode. É preciso haver uma seleção em termos de robustez física para a polícia. Então, quer dizer, nós vimos polícias aqui e que a própria arma é mais gorda do que a própria polícia. Então, isso para mim não pode. Não confere respeito à polícia. Ok. Sr. Renato. Muito boa noite. Boa noite, Moçambique. Boa noite, colegas de painel. Também não deixarei de fazer alguma apreciação daquilo que foi um dos atos importantes desta semana, que, curiosamente, o colega Arnaldo fez menção, mas talvez alguns pontos que vale a pena mexer. Estou a falar do debate e aprovação do Plano Econômico Social e o respectivo Orçamento do Estado para 2019. Bom, uma das coisas que é muito importante fazer menção é, de fato, a renovação do mesmo comportamento de apenas bancada da Frelimo viabiliza o orçamento ou aprova este orçamento e o respectivo plano econômico social, e a oposição, uma vez mais, votando contra. A coisa muito estranha é que, de forma recorrente, a sociedade e alguns comentadores simplesmente questionam o porquê que a oposição sempre votou contra estes instrumentos. Mas nunca aparece alguém a questionar por que sempre a Frelimo votou a favor. Eu penso que essas duas questões, para mim, são muito importantes por uma razão muito simples. A Assembleia da República, se o legislador prevê que tem que viabilizar, tem que aprovar, não é simplesmente um assinar de cheque em branco. É que pressupõe-se que este órgão tem por si a capacidade de analisar o documento, verificar lacunas, fazer recomendações e até propor alterações. Desta situação, o que tenho registrado, pelo menos para aqueles que fazem o acompanhamento do debate, é que a oposição procura propor alterações que vão ao encontro da necessidade ou das necessidades do povo moçambicano, tendo em conta que este orçamento do Estado, este plano econômico-social, visa responder à satisfação coletiva dos moçambicanos. Entretanto, não havendo esta abertura do governo de aceitar as novas ideias, aceitar incorporar novos pensamentos, acaba abrindo espaço para que a oposição não se reveja neste documento. Temos estado a ver, infelizmente, deputados do Partido Frelimo com argumentos muito pouco dignos, portanto, pouco digno, dizendo simplesmente, vocês não vão aprovar, entretanto, amanhã vão receber salário. Quer dizer, eu penso que o papel do deputado não pode resumir simplesmente no esperar o seu salário, porque tem um lado de representação do povo. Portanto, queria fazer esta apreciação, dizer que o governo precisa de se abrir um pouco mais
às críticas daqueles que representam o povo, porque eles conhecem verdadeiramente os problemas reais do povo. Indo direto ao assunto que nos coloca, que é a questão do uniforme da polícia, portanto, que passa do cinzento para o azul. De certa forma, quero concordar com os colegas que me antecederam, que oferece alguma dignidade. Parece o cinzento já estava banalizado, sobretudo com o termo cinzentinho, era uma espécie pejorativa, uma espécie de inferiorizar o nosso polícia, os nossos agentes da polícia. Entretanto, é um passo que, na minha opinião, precisa de tantos outros passos conjugados para oferecer maior dignidade aos nossos agentes da polícia. Dentre vários passos que precisam ser dados, na minha opinião, é o reconhecimento deste agente a partir das motivações. O governo, o Estado moçambicano precisa de olhar este setor da polícia como um setor de extrema importância, à semelhança dos médicos, enfermeiros, à semelhança dos professores. Precisam de merecer uma atenção muito especial. Ora, vejamos, nós temos a polícia que tem que trabalhar com questões sensíveis, de colocar a ordem e segurança pública, portanto, na nossa República de Moçambique. Entretanto, temos o polícia como o indivíduo mais pobre, podemos assim dizer, da função pública. É um paradoxo total. Eu penso que nós precisamos ter uma polícia motivada, uma polícia que tem remuneração compatível com o seu esforço, com os seus riscos. Precisamos de ter uma polícia até que... não sei até que ponto a questão da premiação acontece ou não na polícia, mas era importante que, de forma pública, nós conhecêssemos quem foi são os policiais mais destacados em cada ano, conforme o seu destaque fosse merecedor de alguma premiação, e assim... Naturalmente, poderíamos estar a inibir a possibilidade de haver corrupção na polícia, porque este indivíduo, quando sabe que, bem feito o seu trabalho, há um reconhecimento claro do próprio Estado, este indivíduo faria de tudo para investir no seu trabalho com toda a seriedade, com toda a dignidade, e todos aqueles que tentassem corromper ou subornar o polícia seriam merecedores de uma cadeia na hora. Então, eu penso que isto é extremamente importante. Aliado à questão do fardamento, temos que olhar para aquilo que o cidadão, o agente da polícia merece. Muito bem. Muito obrigado. Vamos fazer mais um intervalo. Até já. Bom, retomamos a resenha semanal. Bom, a sociedade moçambicana tem sido recorrente, tanto o conflito entre famílias, no qual, portanto, o principal motivo é a exigência de lobolos, principalmente quando dois jovens se juntam e, infelizmente, quando é a mulher a perder a vida, não é? A família, portanto, a mulher tem recorrido à família do homem para exigir que, de facto, esta senhora, esta mulher já falecida, seja lobolada como condição para a realização do funeral. Como é que olham para esta prática? Julião? Nas suas todas as vertentes jurídicas, sociais, etc., tendo, portanto, o ponto de partida, a simples união de facto que já está consumada. Bom, antes de responder a questão que me coloca, deixa-me só responder ao meu colega, o Renato, em relação àquilo que disse há pouco, relativo ao comportamento da oposição em relação aos vários planos econômicos, sociais e orçamento do Estado. Pela experiência que nós temos, e devemos estar recordados que em 26 anos de democracia e o processo democrático, não me recordo uma única vez, se estiver errado, a oposição representada no Parlamento tenha aprovado o plano econômico social e
e o orçamento do Estado. E isso é uma cultura da nossa oposição. Também nunca reprovou, infelizmente. Nem sequer mandar devolver o documento para uma retificação. Eu penso que este também devia ser um elemento de questionamento. Pensar que a nossa oposição pode aprovar um orçamento do Estado em Moçambique é errado. É como quem diz, a oposição só existe para obstruir e nunca para construir. Não é verdade que a questão da contribuição da oposição não é tida em conta nos debates que têm havido acima da República. A questão é que a nossa oposição vai ao Parlamento para colocar-se contra todas as ideias construtivas ou não até, apresentadas pelo governo e pela bancada que suporta o governo. E infelizmente ou felizmente, esses mesmos deputados que representam a vontade do povo, se esquecem que quando é para votar o próprio orçamento interno do funcionamento da Assembleia da República, aí não. Votam de forma unânime, nunca reprovaram um orçamento de funcionamento da Assembleia da República. Que é engraçado, mas o orçamento do Estado, que é a base do plano quinquenal do governo, que é o espelho do funcionamento do Estado, é sempre reprovada. Para dizer o quê? A nossa oposição simplesmente ainda tem que amadurecer, tem que crescer como oposição, tem que fazer o seu papel de casa e perceber que para ter salário, esse tal salário que se fala tanto, é preciso ter um plano econômico social e o orçamento do orçamento do Estado aprovado. Era para esclarecer isso. Em relação à questão que coloca sobre o lobolo, defuntos, é uma situação de facto muito melindrosa. E eu até tive a falar com um primo meu ainda ontem sobre esta situação. Dizia-me que é uma prática, ou felizmente ou infelizmente, é uma prática que temos que respeitar, existe, em que normalmente quando as pessoas juntam-se ou vivem em união de facto e não fazem o casamento tradicional, o lobolo, havendo infelicidade, sobretudo quando a mulher morre, as famílias, por regra, antes do enterro da parceira, exige, dentro daquilo que são as regras tradicionais, aquilo são os contrapartidas. Até o termo não é correto de contrapartida, se calhar, mas são regras tradicionais, que é o lobolo e aquela lista que todos nós conhecemos. Agora, só que dos últimos anos para cá, tem havido um aproveitamento, de certo modo até, que acaba até distorcendo aquilo que é a essência do próprio processo. E quero acreditar que o Martinho esteja a falar disso, o alinhamento do programa de hoje tem a ver com uma reportagem que passou esta semana na Miramar, em que há uma senhora que faleceu e que a família exigia do marido que pagasse um lobô de 85 mil meticais. Ora, e numa barbaria em que eu estive antes de vir para cá para o programa cortar o cabelo, diziam as pessoas, se o marido tivesse ou fosse uma pessoa endinheirada, não se colocaria esse problema, se calhar. Porque tem e pode fazer. Mas há situações que tem que se avaliar a natureza da pessoa com que está em causa e em função disso, se calhar, poder-se fazer ponderantes e determinar se estes valores que são exigidos são viáveis ou não. Mas no caso em concreto, parece-me que a pessoa era uma pessoa de renda média, muito abaixo da média, humilde, e que esses valores até não eram comportáveis, e em função da informação que depois tive da reportagem que passou na Rede de Miramar, é que a pessoa predispôs-se a assinar os termos todos e que avançasse para um programa do velório, o seu funeral, mas porque a família entendia que devia, antes, fosse condição o pagamento, o lobolo, essas coisas todas, e acaba virando uma espécie de um negócio, que é todo mal e acaba abalando o que são os valores morais de uma sociedade que se pretende. E que lições se pode tirar, portanto, disto? E relações, eu não sei de que natureza. Se forem sociais, estão todas elas, de certo modo, comprometidas, porque aquilo que se pretendia, ou que se pretende desse exercício, que é o lobolo e o casamento, o casamento, acaba sendo subvertido, tendo em conta há outros elementos estranhos ao processo.
Em termos jurídicos, tenho muita dúvida que eu possa ter um enquadramento, não sei, não posso falar com certeza, mas tenho muita dúvida que essa forma de ser, de estar, possa contribuir para aquilo que se pretende, que é o... Aliás, a lei da família e a Constituição da República, de certo modo, diz que a família é a base de uma sociedade. E, a princípio, há valores que devem ser respeitados. E, infelizmente, esses valores que eu referi-me há pouco tempo, estão sendo corroídos, sendo subvertidos, acaba resultando no comportamento que a sociedade hoje tem, muito bem, no geral. Segundo ano, como é que olha para este caso? Bem, muito obrigado. De facto, antes, porém, deixa-me dizer duas coisas. O polícia é da esquadra, vive em casa, arrenda a casa, apanha chapa. O militar vive no quartel, come à custa do Estado dentro do quartel. Então, a polícia merece, de facto, uma certa atenção para melhor servir também o país. Não está aqui a querer criar discriminação, Gundano? Não, essa é a realidade. O salário que o policial ganha e o salário que o militar possa ganhar, o militar sai sempre a alguma desvantagem, porque ele tem onde viver, tem onde almoçar, tem até água para lavar a sua roupa, e o polícia que é recrutado em Maputo vai ser afeto em Nampula, arrenda a casa, apanha chapa para o serviço. E é preciso, de facto, termos em conta esta particularidade do que é o polícia. E para já propor também ao senhor ministro do Interior a necessidade de retirar o peso da AK-47 nas costas do policial. São mais de 10 quilos ou 5 por ali, que não sei bem, mas temos que começar também a ir para um polícia com arma do policiamento, não aquela arma de guerra, porque queremos que de facto a paz prevaleça e que quando existem situações de criminalidade aguda, há agentes próprios que podem usar o tipo de arma sofisticado para controlar, não aquele que patrulha o dia a dia. O colega dizia pensar numa oposição que aprove um orçamento em Moçambique é esquecer. Eu penso que este pensamento é que é errado. Parte-se daí de que podemos fazer todo tipo de orçamento que quisermos, vamos meter na Assembleia porque a oposição não vai aprovar. Então, eu acho que este pensamento de que já não vão aprovar, então a gente faz qualquer documento e pomos lá os números. Eles não vão aprovar, nós vamos aprovar, porque já sabemos que não vão aprovar. Não, é preciso começar a perceber que é para o benefício do cidadão que todos estão naquela Assembleia da República. Todos estão a discutir para o mesmo cidadão. É claro que o governo precisa de materializar, mas o deputado também precisa de olhar onde vai se materializar esse processo, se é adequável ou não, e ajudar. Agora, se nós partimos do princípio que a oposição nunca nos aprova nada, então no dia em que forem a oposição também não vão aprovar nada. Isso eu acho que não fica bem. Eu acho que esse pensamento tem que acabar. A questão do casamento e do bolo pode não ser extensiva ao país inteiro. Eu agora estamos a ver uma música de um zimbabueano chamado Johnny Shibadura. Ele tinha uma música que alguém que vai bater a porta, a sograria, quer casar, e é dito, se tu queres minha filha, tens que tirar $5.000 e 30 cabeças de gado. E o jovem diz, papai, isso é demais. Diz, não, isso é o que eu quero, é o que quero no meu coração. Então, quando nós vamos ter na casa de alguém, eu costumo ensinar em teologia, dizemos assim, se tu queres administrar a tua casa, então fique solteiro, não procura filha de dono. Porque no dia em que trouxeres uma mulher para a tua casa, à tarde tu traz katana, ela vai dizer, senhor, coloca esse katana lá na garagem porque as crianças vão se cortar. Mas lá na cozinha tem facas bem afiadas que cortam carne, cebola e tomate. As crianças nunca se cortam. E tu não tens capacidade de pôr na garagem essas facas, senão as crianças vão se cortar. Significa que a pessoa que vais buscar, é para materializar alguma coisa que tu tens na necessidade. Então, há condicionalismo em cada lugar de como se busca filha de dono. É preciso que as pessoas se preparem para ir buscar filha de dono. Se naquela terra que eu vou buscar filha de dono é exigido robô, eu tenho que robolar para trazer a filha de dono. Se naquela terra é exigido casamento, eu tenho que casar para trazer filho de dono, por forma a viver totalmente isento de qualquer questão dentro das famílias. Aqui no Sul, enquanto tu não laborar, te chamam de muquache, não é? Muquache.
Ah, eu não sou pronunciador. É Mukwashi. 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 Mukwashi, sim. Chamam-te de Mukwashi. Ok, Mukwashi. tá bom. Já é um animal. Mukwashi já são outras coisas. Ok, vamos a isso. Te chamam isso. Só depois de elaborar é que tu és o quê? Mukomana, não é assim? Então, há pressuposto que aqui no Sul viver com filha de alguém tens que elaborar. Então, jovens, eu apelo para não vivermos essas questões. Prepare-te, vá mexer filho de dono, lobole e vive normalmente. Se és crente ou não e case, vive totalmente legal. Porque, de facto, é ser exigido o lobolo quando a filha já não existe, a esposa já não existe. Este é um pressuposto, podemos dizer sim, desvirtua aquilo que é a natureza social, mas cada lugar é um lugar e tem as suas exigências. Muito obrigado. Bom, há uma outra questão associada ao lobolo que tem, em algum momento, que ver com a supermeticalização do próprio lobolo e, em algum momento, o lobolo acaba sendo dolarizado. E isso sufoca, de facto, o parco bolso do homem que pretende uma beldade para fazer parte, portanto, da sua família que pretende, portanto, constituir. Bom, esse é outro assunto. Talvez Miguel Mabote e Renato Malega poderão comentar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo. Até já. Renato, qual é a sua opinião em relação a este assunto? Sobre este assunto, é um assunto muito pontual, precisamente por causa do incidente recente. Agora, este assunto nos chama a reflexão sobre vários fatores até de modernização, de civilização da nossa sociedade. Porque eu encontro aqui algum conflito quando, por exemplo, ao nível social, nas nossas comunidades, sentimos grandes movimentos feministas que lutam para a questão da igualdade de gênero, ok? Até assinando algumas convenções internacionais que, de certa forma, estão um pouco fora dos nossos hábitos. Nós estamos a chamar o homem a tratar a mulher de forma igual, a dar o espaço de forma igual e tudo mais. Entretanto, estamos a ter famílias das mulheres totalmente intolerantes quando um certo homem que ame uma certa mulher tem dificuldade de responder à questão da meticalização do casamento, que é naturalmente o lobolo. Eu respeito a nossa tradição, as tradições africanas devem ser valorizadas, mas o que se sente nos últimos tempos não é simplesmente o respeito pela tradição, é o oportunismo que algumas famílias vão procurando encontrar em função das relações, portanto, conjugais. O caso, por exemplo, que foi referido, que foi notícia esta semana, é um caso claro de aproveitamento. Se as famílias, e aliás, muitas das pessoas não conseguem consumar este ato tradicional de lobolo, desculpa, 80 mil meticais como, portanto, você está numa situação que não se pode negociar, parece que este é um ato que não se pode negociar, o próprio lobolo não se pode negociar, é uma imposição. Então, estamos diante de uma situação que há um paradoxo. Agora, vamos pensar juntos, ou vamos viver efetivamente na tradição, esquecemos a modernização, esquecemos a questão da igualdade, porque eu não posso ser chamado a viver na igualdade se eu fiz um pagamento. O início do nosso casamento já começa com a questão de igualdade colocada de lado, porque se eu sou chamado, porque eu também sou filho dos meus pais, os meus pais gostariam de receber alguma coisa pelo fato de eu ter nascido.
Mas se não recebem nada, significa que há uma certa desigualdade, a priori. Okay. Então, se há uma desigualdade, então não haja movimentos que me chamem a dizer que seja igual à mulher, porque eu pago, ela não paga, Lobolo. Muito bem. O Renato está a sugerir, em outras palavras, que o homem também tem que ser Lobolo. Ok. São Miguel Mabote, mesmo para fechar. Sim, sim. Bom, é assim, eu acho que há um conjunto de costumes, não é? Que constituem uma herança de uma comunidade, em termos de algumas práticas, não é? Tal como é o caso de Lobolo. Algumas comunidades é uma herança, quer dizer, foi sendo praticado até os tempos de hoje. E depois aí também há aquilo que podemos chamar de simplismo, que é a tendência de evitar ou ignorar, portanto, as partes mais complexas de algumas coisas. Quer dizer, essa parte da união tem uma parte complexa que é esta, em que para você tirar uma mulher da casa dela, tem que seguir esses, né? Isto pode acontecer. O Lobolo, tanto pode ser em dinheiro, pode ser em gado, pode ser em objetos, não sei quantos. Mas algo que simboliza, tem que ser algo simbólico, não é? Não é algo exorbitante, quer dizer, tem que se fazer, tem que ser proporcional às condições do marido, neste caso. Exato. Não sei, tem que ser proporcional, porque agora o que acontece é uma desproporção. Então, é essa parte que tem que se olhar. Mas também isso tem que se fazer com as duas partes em vida, não é? Agora, porque eu não vejo a celebração de qualquer ato com um defunto. Eu não vejo qual é o significado disso. Porque para mim, teologicamente falando, né? Quando uma das partes morre, o casamento acabou. Então, não é a partir da morte que tem que começar a organizar a celebração do casamento. Eu não concordaria muito com isso, quer dizer, lobolar defuntos. Mas as pessoas lobolarem em vida, não é? Em cumprimento de alguns usos e costumes, não é? De onde a mulher é ou de onde o marido é. Então, também não podemos ofender aquilo que são usos e costumes das comunidades. Exato. A modernidade é algo que vem do alto ou do desenvolvimento, não do alto divino, não quero dizer isso. Mas a cultura é o nosso chão, é onde nós temos nossos pés. Então, não podemos abandonar tudo o que é algo tradicional de nós, não é? Sob pena de não termos o nosso chão. Agora, o que eu sugiro é que a deleção, a delonga no Lobolo também pode criar esses problemas. Exato. Quer dizer, o primeiro passo, as pessoas se amam muito bem, não é? Mas o Lobolo é um ato da junção das duas famílias. Vocês juntam pelo amor, mas o Lobolo junta as famílias. Não sei se está a perceber. Exato. Então, se você se junta a uma mulher ou a um homem, sem essa parte da junção das duas famílias, significa que a família não te reconhece. Pode te conhecer, mas não te reconhece. Então, nós temos que ser legitimados por esta parte aqui. Exato. E depois o casamento civil, não é? É para o Estado te reconhecer que você vive com alguém. Mas primeiro a família tem que te reconhecer. Muito bem. Através por essa via. Mas tudo em vida das duas pessoas. Exato. Muito obrigado então pela vossa participação. Próximo domingo voltaremos aqui para mais um resenha semanal. Queria agradecer também a si, estimado telespectador que nos acompanhou, e votos de um bom início de semana.